Fala pessoal, tudo bom? Espero que você esteja bem e que esteja sendo abençoado por Deus esses dias, em nome de Jesus. Hoje vamos começar com Jonas 1, versículo 2. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Eu quero começar com essa palavra para você. Quero começar com algo que é muito importante para a gente fazer, que é tomar uma decisão. Decida-se agora. Esse é o nosso tema. Vamos lá? Eu já vou começar com o primeiro ponto, que se chama o que Nínive nos ensina. Nosso primeiro ponto hoje serão os ensinamentos de Nínive. Quantos nãos a gente já ouviu na vida? Quantos nãos você já ouviu na vida? Quantos nãos você já ouviu do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus professores, dos seus tios, dos seus amigos? Quantos não você já se deparou na vida? E quantos nãos você já disse para Deus? Jonas era um cara que foi chamado para entregar uma palavra para Nínive. Ele tinha um chamado. Jonas tinha um chamado. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Jonas foi chamado para pregar para uma cidade onde existia muita maldade, onde existia a impureza no coração daquele povo. E Jonas foi levado até aquela cidade para poder pregar contra ela, para poder lançar a palavra de Cristo para ela. Este Jonas é enviado para lá, mas ele decide fugir. Ele decide fugir do chamado dele, ele decide fugir daquilo que Deus enviou ele para fazer. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Entenda que ele pegou um barco. E o que o barco significa hoje para a sua vida? Quais são os barcos que você está deixando entrar na sua vida? Que você está pagando para entrar na sua vida? Para fugir da presença de Deus. Qual é o mar que você está entrando para fugir da presença de Deus, para fugir da vontade dele para a tua vida? Jonas tinha um chamado, pregar para Nínive, e ele fugiu desse chamado. E você? Qual é o mar que você está entrando para fugir do chamado de Deus para a tua vida? Jonas 1,17 fala: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Nós conhecemos a história. Depois de 3 dias e 3 noites, a baleia cospe ele para fora. Vamos nos atentar a esse tempo. Se atente a esse tempo. Se atente a esse momento da baleia engolir Jonas, dele passar aquele momento ali dentro. Imagina o desespero dele, imagina a vontade dele de morrer. Eu fico pensando nesse momento, eu fico pensando assim, cara, ele preferiu fugir da presença de Deus para aquela cidade, de levar a palavra de Deus para aquela cidade, porque ele sabia que Deus queria salvá-los. Ele sabia que Deus queria fazer um milagre na vida do povo de Nínive, e ele pediu a morte para Deus. Ele pede a morte para Deus. Ele pede a morte para Deus 3 vezes. Esse é o nosso ponto 2. No ponto 2, nós vamos ver que Jonas pede a morte por 3 vezes. Jonas 1,12 vai falar: respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas foge da presença do Senhor para não levar a palavra para Nínive, mas ele entende que aquela tempestade está ali sendo causada porque ele está fugindo do propósito de Deus. Você está criando tempestade na vida de quem? Porque você está fugindo da presença de Deus. porque você está fugindo daquilo que Deus tem para você, para que você possa fazer através da sua vida. Deus quer fazer um milagre na vida de
tantas pessoas, mas você tem fugido disso. Quais são as tempestades que você está enfrentando hoje? Ou quais são as tempestades que as pessoas ao seu redor estão enfrentando porque você decidiu fugir do teu propósito? Eu lembro muito bem que, vivendo uma vida muito difícil porque eu tinha fugido da vontade de pregar o evangelho, da vontade de estar presente na presença de Deus, e eu fugindo disso, eu vi a vida de tantas pessoas ao meu redor sendo esmagada, vivendo tanta dificuldade, porque eu não tinha decidido aceitar o chamado de Deus para mim. Olhando hoje, eu consigo fazer com que você se lembre disso também. Pregando para você, falando para você de Deus, fazendo esses vídeos, eu posso levar para você aquilo que eu vivi também. E olhando para a vida de Jonas, eu vi que eu fui um Jonas. Eu fugi da vontade dele, eu fugi da presença dele, eu queria viver a minha vida, eu queria viver a vida do Emídio. E me esqueci que Deus tinha um propósito. Mas e você? O que você está vivendo hoje? Qual é a tempestade que você está vivendo hoje que você sabe que é porque você tem se afastado da presença dele na tua vida? Porque você tem se afastado daquilo que ele tem preparado para você, que ele tem preparado para a tua vida, e você está fugindo disso. Jonas 4:3. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas 4:8. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Queridos, entendam que a primeira vez que ele pede, ele está no barco. Pessoas vão morrer por conta disso. E ele pede para o povo jogar ele ao mar, e ele pede a morte para Cristo naquele momento, para Deus naquele momento. Jonas 4:3, ele vai falar para o povo, ele tem que falar a palavra para o povo, e ele pede para que Deus mate ele, que ele fala, é melhor morrer do que viver. Ele prefere morrer do que pregar para o povo de Nínive. E a terceira vez que ele pede, Deus faz nascer um sol. Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar, e ele deseja a morte. Queridos, nesse ponto eu quero dizer para vocês que eu me sinto como Jonas também. Essa palavra foi muito tocante ao meu coração, porque eu desejei a morte muitas vezes. Quantas vezes em 2024 eu falei assim: Senhor, me leva. Senhor, eu prefiro morrer do que viver. Senhor, eu prefiro que o Senhor me leve do que estar vivendo da forma como eu estou vivendo. Mas eu estava fugindo daquilo que Deus tinha para mim. Eu estava fugindo da promessa de Deus para a minha vida. Eu estava fugindo do que Deus queria que eu executasse aqui. Eu estava sendo como Jonas. Eu estava fugindo daquilo que Deus tinha através da minha vida. E eu precisei sair do meu país, eu precisei sair da minha parentela para entender o que Deus tinha para mim. Nem sempre Deus vai precisar te tirar de onde você está. Nem sempre Deus vai precisar te tirar do lugar de onde você está para que você perceba. Mas comigo foi assim. Eu percebi os propósitos dele para a minha vida no momento em que eu pisei numa terra desconhecida. No momento em que eu pisei numa terra onde eu não conhecia, onde eu nem sabia a língua. O que eu quero te dizer é que muitas vezes a gente vai preferir a morte do que viver aquilo que Deus tem pra gente. Porém, se você conseguir reconhecer aquilo que Deus tem através de você, você pode fazer muito mais. Às vezes estamos parecidos com Jonas. Vivemos reclamando de nossas vidas, das nossas situações, da nossa família, do nosso carro, da faculdade, da escola. Estamos reclamando das situações do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos. Estamos reclamando dos nossos amigos. Às vezes a gente está igual Jonas, fugindo daquilo que Deus pediu para a gente fazer. Não estejam ansiosos. Não se preocupem com o amanhã. Cristo já falava tudo isso pra gente. Mas não paramos para perceber que quem nos deixa passar por tudo isso não nos desampara, não nos abandona. E está sempre ali à espera de que você tome uma atitude de fazer com que a vontade dele seja feita através de você.
Você tem o poder na tua mão de decidir deixar Deus fazer através da tua boca, através da tua mão, através dos teus pés. Saiba que Ele tem preparado algo muito maior para você do que você pode imaginar. Não se frustre com pequenas situações. Não se deixe levar por momentos ruins. Os momentos ruins estão aí todos os dias. Mas, se você pegar no seu pulso, você vai sentir Deus falando: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Você nasceu para mim, você nasceu para mim. Eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi. Deus te escolheu. Você nasceu com um chamado, você nasceu com um propósito. Por um breve momento, Jonas decidiu desejar a morte. Decidiu não querer fazer a vontade de Deus, porque ele sabia que Deus iria ser misericordioso com Nínive, que Deus iria fazer bondades através da vida de Jonas para Nínive, e ele não queria isso. Jonas 3:6. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da tua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizemos, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Queridos, entenda que Jonas entregou a palavra, mesmo pedindo a morte, mesmo desejando a morte, ao invés de entregar a palavra de Deus para Nínive, ele foi lá e entregou a palavra. E logo após entregar, o rei falou isso: se vistam todos de pano de saco, vamos fazer um jejum para que Deus nos perdoe dos nossos pecados. Ponto 3. Ele te guia e te guarda a todo momento. Eu aprendi que nossos sonhos e desejos não são cumpridos até que Deus possa agir em nossa vida. Até que Deus possa agir na tua vida, na minha vida, é a hora que nós deixamos Ele entrar e fazer. Deus é um gentleman. Deus é um cavalheiro. Ele não vai entrar na tua vida se você não deixar. Ele não vai fazer através de você se você não chamar Ele para entrar. Não escolha errado, não faça errado. Seja a sua vida que Deus vai usar para mudar a vida de outros. Seja a tua vida que Deus vai usar para entregar uma palavra profética para alguém. Que vai usar as tuas mãos para curar a enfermidade de alguém. Não se afaste, se redima e peça para que Deus seja o teu Pai, para que Ele seja gracioso. Reconheça Ele como teu Pai. Ele não falha, Ele está sempre ao teu lado, Ele está sempre disposto a ouvir a tua voz. Basta você reconhecer Ele como o teu Pai. Marcos 8:34. Então ele chamou a multidão e os discípulos disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a tua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Jesus veio para nos salvar, nos redimir, nos guiar. E Jonas naquele dia
mesmo pedindo a morte, mesmo desejando morrer do que viver, ele entregou a palavra. E Deus nos ensina através da vida de Jonas. Deus nos ensina que vamos fugir da promessa dele, mas ele encontrará um jeito de te achar. Ele encontrará um jeito de te buscar. Eu, como ovelha perdida, Deus me buscou, me encontrou, me achou, me guiou. E hoje eu posso estar podendo pregar para vocês, falar um pouquinho dessas histórias, daquilo que Deus me ensina através da palavra, daquilo que Deus tem feito através da minha vida. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo falho, mesmo sendo pecador, Deus pode nos usar. Deus pode fazer através da nossa vida, através de uma palavra, através de uma encenação, através de uma música. Deus pode fazer tanto. E só depende da gente. Só depende do nosso coração aceitar que Ele faz. Não somos nós, é Ele que faz. Eu quero terminar com uma frase que eu gosto muito. Um dia essa dor me será útil. Um dia a dor de morrer para mim mesmo, a dor de matar a carne, a dor de não querer um mundo, me vai ser útil na graça eterna. Me vai ser útil quando Jesus voltar e levar a tua igreja, porque eu quero estar com Ele na glória, como co-herdeiro da graça. E eu quero que você esteja comigo. Eu quero que possamos subir. Eu quero que possamos viver a graça dEle, viver da promessa dEle, daquilo que Ele prometeu e é fiel para cumprir. Que possamos viver essa graça, que possamos viver desse reino, que possamos viver da palavra dEle e que possamos ser o evangelho vivo e eficaz dEle na terra. Proclamemos a graça dEle, proclamemos a palavra dEle e que possamos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo, para que possamos viver cada vez mais aquilo que Ele nos chamou para viver. Tenha uma ótima semana. Que tua semana seja cheia do Espírito Santo. E que você possa ser diferença para as pessoas que estão ao teu redor. Em nome de Jesus.